1960, São Paulo. Uma história de trauma e tragédia. Chico Picadinho. Ele é uma figura infame na história criminal do Brasil, conhecido por 2 crimes brutais cometidos em São Paulo. Nas décadas de 1960 e 1970, sua história continua sendo discutida devido às implicações psicológicas e sociais. Chico Picadinho, cujo nome verdadeiro é Francisco da Costa Rocha, foi condenado por 2 assassinatos brutais que chocaram o Brasil nas décadas de 1960 e 1970. Em 1966, ele matou Margarete Suida, uma bailarina austríaca, estrangulando-a com um cinto e depois esquartejando seu corpo. 10 anos depois, em 1976, ele cometeu um crime semelhante contra Ângela Silva, uma prostituta, repetindo o padrão de violência e desmembramento. Esses crimes foram marcados por sua mente perturbada e traumas de infância, incluindo abusos e abandono, que ele alegou terem contribuído para sua violência. Após sua prisão, Chico foi diagnosticado com transtornos psicológicos e passou anos em custódia psiquiátrica. Chico Picadinho, cujo nome verdadeiro é Francisco da Costa Rocha, nasceu em 27 de abril de 1942 em Vila Velha, Espírito Santo. Sua infância foi marcada por pobreza, abandono e abusos, que moldaram sua personalidade perturbada. Ele foi expulso de casa na adolescência e passou a viver de pequenos trabalhos, furtos e vícios em álcool e drogas. Sua história continua sendo um exemplo de como traumas podem influenciar comportamentos extremos. Entre os becos e ruas de São Paulo, uma história sombria se desenrolava. Esta é a história de Francisco da Costa Rocha, conhecido como Chico Picadinho. Chico Picadinho exige um olhar cuidadoso sobre os traumas e circunstâncias que moldaram sua trajetória, sem jamais minimizar a gravidade de seus crimes. Ele nasceu em um contexto de pobreza e abandono, enfrentando abusos que deixaram marcas profundas em sua psique. Esses fatores, combinados com vícios e isolamento social, contribuíram para o desenvolvimento de comportamentos extremos. Ao abordar sua história, é essencial destacar como a falta de apoio psicológico e social pode levar a tragédias como as que ele protagonizou. Isso não significa justificar seus atos, mas sim compreender os elementos que o levaram a cometer tais atrocidades. Essa perspectiva pode ajudar a promover discussões sobre saúde mental, prevenção de violência e a importância de intervenções precoces em contextos de vulnerabilidade. Infância e formação. Chico nasceu em 1942. Em uma família marcada pela pobreza e pelo abandono, sua infância foi um reflexo de traumas que moldariam sua mente perturbada. Chico Picadinho, um dos criminosos mais notórios do Brasil, teve uma infância marcada por traumas profundos, incluindo abusos e abandono materno. Esses fatores são frequentemente citados como influências significativas em seu comportamento posterior. Ele cresceu em um ambiente instável, o que pode ter contribuído para sua incapacidade de formar conexões emocionais saudáveis e para os atos violentos que cometeu. É um tema pesado, mas importante de entender. Especialistas concordam que traumas na infância podem ter um impacto profundo no desenvolvimento emocional e comportamental. Por exemplo, um estudo da Universidade de Lisboa destaca que experiências traumáticas precoces podem levar a dificuldades na regulação emocional, o que, por sua vez, pode estar associado ao desenvolvimento de traços psicopáticos na adolescência. Primeiro crime, Margarete Suida. Em 1966, Chico cometeu seu primeiro crime brutal. Margarete Suida, uma bailarina austríaca, foi estrangulada e esquartejada em um ato de violência que chocou o país. Chico Picadinho, ou Francisco da Costa Rocha, apresentava um contexto psicológico profundamente perturbado na época de seus crimes. Ele tinha um histórico de abandono e violência na infância, o que contribuiu para o desenvolvimento de traços psicopáticos. Além disso, Chico era dependente de álcool e drogas,
o que agravava sua instabilidade emocional e impulsividade. Ele frequentava a Boca do Lixo, uma região de São Paulo conhecida pela prostituição e consumo de entorpecentes, o que moldou ainda mais seu comportamento descontrolado. A polícia lidou com o caso de forma intensa, especialmente após o segundo assassinato em 1976. Chico foi capturado no Rio de Janeiro após tentar fugir. A investigação foi marcada por uma busca detalhada e pela análise de evidências que ligavam Chico aos crimes. A repercussão na mídia foi massiva, com manchetes que chocaram o país e destacaram a brutalidade dos assassinatos. O caso gerou debate sobre saúde mental, segurança pública e o sistema penal brasileiro. Segundo crime, Ângela Silva. 10 anos depois, Chico repetiu o padrão de violência contra Ângela Silva, uma prostituta. Mais uma vez, o país ficou horrorizado com a brutalidade do crime. Chico Picadinho, cujo nome verdadeiro é Francisco da Costa Rocha, foi um dos criminosos mais notórios do Brasil, conhecido por seus crimes brutais de esquartejamento e homicídio. Ele cometeu 2 assassinatos chocantes, o primeiro em 1966 e o segundo em 1976. No primeiro caso, ele assassinou Margaret Suida, uma bailarina austríaca, em seu apartamento na região da Boca do Lixo, em São Paulo. Após o crime, ele tentou fugir, mas foi capturado pela polícia e condenado a 18 anos de prisão. Após cumprir sua pena e ser liberado, ele cometeu outro assassinato em 1976, matando Ângela Silva, uma prostituta. Novamente, ele foi preso e condenado a 22 anos e 6 meses de prisão. Chico Picadinho foi diagnosticado com transtornos psiquiátricos e, após cumprir suas penas, foi mantido em custódia para tratamento médico. Sua captura e julgamento destacaram a gravidade de seus crimes e a necessidade de medidas de segurança para proteger a sociedade. Especialistas analisaram o comportamento de Chico Picadinho sob diversas perspectivas, incluindo a psicanálise e a psicopatologia forense. Um estudo baseado na teoria psicanalítica sugere que os atos de Chico podem estar relacionados ao seu histórico de vida marcado por abandono, negligência e violência na infância. Esse contexto teria contribuído para o desenvolvimento de traços de personalidade psicopática e comportamentos violentos. A psicopatologia forense também destaca que Chico apresentava características de transtorno de personalidade antissocial, que inclui uma tendência a práticas criminais. No entanto, é importante notar que nem todos os indivíduos com esse transtorno agem criminosamente. A análise criminológica sugere que fatores sociais e psicológicos desempenham um papel significativo na conduta delitiva. Custódia psiquiátrica e reflexões. Após sua prisão, Chico foi diagnosticado com transtornos psicológicos graves. Ele passou décadas em custódia psiquiátrica, onde sua mente foi estudada por especialistas. Os crimes cometidos por Chico Picadinho tiveram um impacto significativo na sociedade brasileira, não apenas pelo choque e horror que causaram, mas também por fomentarem debates profundos sobre saúde mental, criminalidade e justiça. Eles destacaram a complexidade da mente humana, especialmente em casos extremos, e levantaram questionamentos sobre como o sistema judicial e os serviços de saúde lidam com indivíduos que apresentam transtornos graves. A brutalidade de seus atos trouxe à tona reflexões sobre como traumas, especialmente os vividos na infância, podem afetar o desenvolvimento psicológico de um indivíduo. O histórico de Chico, marcado por abandono e violência, evidencia que experiências traumáticas podem moldar comportamentos extremos em certas circunstâncias. Entretanto, é crucial ressaltar que, embora os traumas possam ser fatores que influenciem, eles nunca justificam ou validam atos de violência ou crueldade. Cada indivíduo responde de maneira diferente a adversidades, e a maioria das pessoas com experiências traumáticas nunca recorre à violência.
A sociedade brasileira, diante desses crimes, também começou a questionar a eficácia dos sistemas penal e psiquiátrico. Houve discussões sobre o papel da reabilitação de criminosos, os limites entre punição e tratamento, e a necessidade de compreender melhor os transtornos mentais para prevenir incidentes semelhantes. Além disso, os casos de Chico destacaram a necessidade de políticas públicas mais estruturadas voltadas à saúde mental, buscando prevenir que pessoas em vulnerabilidade cheguem a extremos. Esses eventos também geraram debates na mídia sobre o sensacionalismo ao lidar com casos tão delicados. Por um lado, as reportagens trouxeram visibilidade ao tema. Por outro, muitos criticaram o tom exagerado e explorador adotado por alguns veículos, o que contribuiu para alimentar o estigma social em torno da saúde mental. Conclusão: a história de Chico Picadinho é um lembrete sombrio de como traumas e abandono podem moldar vidas. É uma história de tragédia, mas também de reflexão sobre nossa sociedade. Cuidar da saúde mental é essencial para o nosso bem-estar geral, e promover uma cultura de paz é um passo crucial na prevenção da violência. É importante lembrar que buscar ajuda profissional não é sinal de fraqueza, mas sim de coragem e cuidado consigo mesmo. Conversar sobre emoções, estar atento às necessidades dos outros e criar espaços seguros para diálogo são atitudes transformadoras. Cada gesto de empatia, cada palavra de apoio pode fazer a diferença na vida de alguém. Juntos, podemos construir uma sociedade mais saudável e harmoniosa, onde o respeito e a solidariedade sejam as bases para o futuro. Cuide de você e dos que estão ao seu redor.